Será que você precisa de um guru? Quem foi meu guru? A quem eu chamo de guru? O que dizem sobre guru? Fica aqui, a gente fala já já. Tattvamasi Soham. Então, bom, o guru é a figura mais polêmica, talvez, de todas as tradições. E por guru aí, vamos, cada um acho que vai ter uma significação. Claro que o guru do hinduísmo tem um peso diferente, além de significar, claro, professor, tem um peso diferente. É aquele que vai te livrar da escuridão, que vai te levar para um caminho. Né? É a função do professor, mas esse é um professor que a gente assume compromissos. Alguns vão dizer que a gente deve ter apenas um guru único, que não vai. Inclusive, por exemplo, há algumas religiões, como no Sikhismo, que tinham gurus, mas era Guru Nanak, entre outros, mas chegou um momento em que um dos Sikhs, gurus, decidiu que pararia ali. E tudo aquilo que os gurus anteriores haviam escrito, haviam falado e haviam sido registrados, estava em um grande livro chamado Grand Sahib, esqueci o nome dele, exatamente, mas é um livro maravilhoso, inclusive, mas é um livro um pouco complexo, a gente pode falar dele depois. É um livro que requer uma... É porque ele é o guru, ele é muito profundo. Você precisa ler e reler e reler. Então, eles retiraram essa figura do guru. Foi uma religião que tinha guru, porque eles achavam que até certo ponto precisava-se de algumas pessoas para continuar, para fazer o restante. Já outras, o sikhismo optou, ou um dos gurus optou por ser ele a última vinda do guru dessa religião, ou dessa linhagem, dessa sampradaya, e ali ele fechou num livro que hoje é adorado como o próprio guru. Isso é bem interessante, porque não é a primeira vez que isso acontece. A própria Bíblia, de certa forma, é o guru ali. As pessoas a veem como a palavra encarnada de Deus. E seguem-na. Tanto que é normal a pessoa simplesmente ser cristão, porque segue a Bíblia, mesmo não tendo ligação. Aquilo é o guru. Mas muita gente ainda diz assim: eu não posso me iniciar em não sei o que, porque o guru é preciso de um guru. Tem um mantra XYZ que eu não posso dizer porque eu não fui iniciado, embora tenha esse mantra aí no YouTube. Ah, mas não quer dizer que tem, que é seguro. Depois a gente falar um pouquinho sobre o sânscrito, sobre mantras. O sânscrito é uma língua muito especial. Tem um curso de leitura em sânscrito aqui em algum lugar, mas o sânscrito é uma língua muito importante, ela tem uma sonoridade. Você pode, inclusive, dizer o alfabeto em si é uma forma mântrica. Aqui no canal você vai encontrar alguns mantras traduzidos ou não. E alguns então vão dizer que não, eu não posso fazer o mantra X porque eu não fui iniciado, ou eu preciso de um guru para receber o mantra XYZ. Existem algumas tradições que te cobram por esse mantra. Outras vão dar. Cada um vai dizer que o mantra é individual, embora depois de um tempo perceba-se que essa individualidade é meramente uma combinação de sons. Acontece em alguns tipos de meditação, especialmente as mais comerciais,
e mais famosas, não somente comerciais, algumas que os Beatles, por exemplo, proclamavam muito, era a meditação transcendental, depois a Bhakti Yoga, mas a Bhakti Yoga em si não é uma religião cara, é uma outra história, mas ele não te cobra para revelar mantras, até porque existe apenas um mantra, que é o mantra Hare Krishna, é o Maha Mantra, o maior mantra, a palavra Maha quer dizer grande. Mas ainda continua assim, as pessoas ainda fecham-se muito no segredo que não existe mais. Antigamente as pessoas mantinham sim segredos, porque era possível manter segredos para certas coisas. E foi o segredo que deixou a coisa ali. Mas sabe uma coisa mais interessante? É que quando não tem segredo, quanto mais a coisa está aberta, mais as pessoas conhecem, se libertam, se aprisionam. E antigamente as pessoas tinham essa necessidade de passar palavra por palavra. A gente teve um guru, Paramahansa Yogananda. Esse, por exemplo, é uma sucessão de gurus. Aqui a gente tem Paramahansa Yogananda, Shri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Babaji, Jesus Cristo e Krishna. Os gurus estão no mesmo pé de linha, no mesmo patamar que estão Krishna e está Jesus. Sim. São gurus? Sim. Esse é o seu altar, o seu guru. Até porque Paramahansa Yogananda é autor da autobiografia de um yogi. Aqui tem várias cópias. A maioria está em espanhol. A gente estava na Espanha antes, então a gente distribuiu algumas cópias. Mas ainda tem, se você quiser pagar apenas o frete, entre em contato. Não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que eu ainda tenha, pode ser que eu não tenha mais. Essa é uma coleção da SRF, a edição utilizada e autorizada, enfim, tem outras versões, porque o livro original foi de 1976, mas Paramahansa Yogananda, ele é o precursor aí da Kriya Yoga, mas ele não quis guru. Ele deixou claro que pararia nele, mas ele deixou tudo escrito. Ele criou um curso por correspondência, já naquela época foi algo quase que revolucionário. Esse curso continua até hoje. Existe uma cerimônia de iniciação, onde um guru indicado atua como o seu guru auxiliar. A gente tem o Diksha Guru e o Shiksha Guru. O Diksha Guru eterno vai ser Yogananda, e o Shiksha Guru é aquele guru que você vai pedir conselho, é como se fosse o primo aí, o guru, o semi-guru, que vai te ajudar na vida prática, porque às vezes você pode, por exemplo, se você é um Hare Krishna, se você dá ISKCON, você pode escolher um guru que mora na Austrália, e você pode nunca tê-lo visto pessoalmente, mas você tem contato com ele constante. Então, também existe essa distância, o guru está vivo, e você está prestando reverências, aprendendo, sendo orientado, e pode ser a distância também. Mas Yogananda não queria. Ele queria apenas que existisse esse segundo, esse conselheiro. Esse conselheiro iria então fazer a iniciação oficialmente, embora ele deixe bem claro também no seu material que não precisa. Só se você quiser e sentir no coração. Isso é bem interessante. Isso retira aquela necessidade doentia de ter que ter um guru. E sabe, já para o Hare Krishna, para os devotos de Krishna, nós temos Srila Prabhupada, que, sim, geralmente, tanto nascida da Kriya Yoga quanto com os Hare Krishnas, a gente tem gurus e eles são também igualados como uma encarnação de Deus, de alguma forma, como devoto, até como aconteceu na Bengala em 1500 e alguma coisa, 1400 e alguma coisa, a vinda de Krishna, pela última vez, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, que veio como um devoto.
Então há uma coisa igualada. E, de fato, hoje, até entre os devotos de Krishna, por exemplo, há uma divisão em uma parte que tenta seguir os ensinamentos deixados por Srila Prabhupada, e existem partes, alguns fragmentos são mantidos que se conseguiu pegar. Prabhupada teve uma morte quase meio inesperada. Ele estava doentinho, mas ele não pensou em deixar a sucessão. Então, mas ele deixou uma carta anterior que foi revogada. Então, existem alguns que querem esse guru, esse como primeiro guru, o guru iniciador, um vivo, um que está aqui entre nós, mesmo estando longe, e outros vão achar que Prabhupada é o guru eterno. É apenas ele é o guru, e o processo de iniciação pode acontecer por meio de um outro que vai simplesmente intermediar, um sacerdote, que chama-se Ritvik. E existem muitas tradições. Na seção dos Ishayas, você tem um guru, mas ele não é bem um guru. Ele é aquele que viu um pouco a mais que você e vai treinar pessoas para te ensinar isto. E sim, também você tem uma sequência de mantras que você vai recebendo, que é uma mescla aí de português e alguma coisa de sânscrito. Tem uma mescla, porque é uma religião, uma prática religiosa, embora não se diga religião, a ascensão dos Ishayas, onde a gente também tem mantras, mas os mantras são entendíveis, porque eles são traduzidos. Existem certas variantes tipo oficiais sendo utilizadas, é um grupo mais aberto, embora se pareça também com a meditação transcendental, até porque veio dela, mas não há figura do guru como alguém a quem eu tenho que prestar reverência constantemente. Em reverência a gente tem um guru também. Krishna atuou como o professor, o guru com Arjuna na Bhagavad Gita, tá aqui, já falo dela depois. Então a presença do guru às vezes é quase como um status. O meu guru não deixou, tá? O meu guru não deixou. Meu guru, eu tenho que consultar o meu guru para ver se eu preciso, se eu posso fazer isso. Vamos lá. Então, Paramahansa Yogananda não deixou sucessores, ele deixou tudo escrito. Até fizeram uma reedição que acho meio suspeito, uma reedição de uma coisa que o próprio praticamente digitou. As antigas, teve alguma revisão, claro, mas praticamente eram as mesmas, exatamente as mesmas palavras. Ele deixou todo o ensinamento pronto. Ele disse que acabava ali. Né? Disse que as pessoas do sikhismo também terminaram o guru vivo. Já é uma pessoa apenas um intermediador, alguém que você tira, um ancião de algumas religiões, que você vai tirar a dúvida, que você vai perguntar algumas coisas, porque tudo está escrito. Basta você seguir o que está escrito. Srila Prabhupada, por exemplo, deixou absolutamente tudo escrito, em detalhes, o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer, manuais completos sobre o que fazer. E ele seria o guru ideal e único. Então a gente percebe que existem sim algumas religiões e outra linha, né, que acha dos devotos de Krishna que precisam de um guru vivo, e geralmente a gente tem esse problema. Por exemplo, não há, salvo diferenças de seu tempo, problemas de ser um mau guru, com Srila Prabhupada. Foi um guru exemplar praticamente. Paramahansa Yogananda da mesma forma. Então, claro, se você buscar cada um deles, você vai encontrar algum problema, porque ainda é a forma humana que ainda está por aqui, né? Mas não vai ter um problema como John of God, como João de Deus, como você vai se decepcionar. Então, alguns ainda preferem. Geralmente, esses que têm guru vivo vai se decepcionar em algum momento, porque está esperando alguém que seja perfeito. Então, mas muita gente tem como guru o próprio Vivekananda, embora Ramakrishna Math, que é do Vedanta, tenha gurus que continuam a tradição. Né? Sri Ramakrishna
que é uma vertente do hinduísmo Advaita, que tem tudo que tem que ter, mas não se foca necessariamente na forma física da deidade, que tem uma relação muito profunda com a grande mãe, Kali, vamos falar sobre ela depois. Mas o Guru tá aí. Então, e tem um livro chamado Guru Gita, que é muito lindo. Tem uma tradução dela minha na Amazon, que é uma coisa que me emociona muito. Acho que tem uma música também da Guru Gita aqui no canal. São as palavras de um diálogo de Krishna com Parvati, que ele ensina, ele fala da importância do guru, mas quando você vê, quando você está lendo tudo aquilo, você chega a uma conclusão muito prática do que é isso que você precisa. A Guru Gita te diz que o guru está dentro de você. Está dizendo, não precisa de guru. Às vezes, vamos falar da minha área preferida, às vezes, é idiomas. Muita gente aprende inglês, espanhol, chinês, sem professor. Tem um material bom e segue. Outros vão preferir ter um guru, preferir ter um professor para que os guie. O caminho é mais rápido, mais fácil, mas uma coisa não exclui a outra. Você está comparando idiomas com iniciação yogínica, iniciação yogi. Tô assim, porque são coisas. Na yoga, na Kriya Yoga, por exemplo, você aprende coisas a serem feitas. Porque Kri vem da palavra, da origem da palavra Kar, de karma também, que é a ação. É uma yoga de ação. Tem movimentos. Não são malabarismos como a Hatha Yoga, mas tem-se movimentos a serem feitos. Quer seja com a língua, quer seja sentado, quer seja... Enfim. De novo, por que não pode falar? Gente, até que pode. Só que algumas vezes... a gente, por que não se fala? Pois é, também tem isso. Por que algumas meditações você tem que pagar para saber? Olha, você sabe que não tem, né? Você sabe que pela internet você já encontra tudo. Se souber procurar, você vai encontrar tudo. A diferença é que, se eu falar assim, vou fazer um vídeo ensinando Kriya Yoga. Eu posso te ensinar, você vai assistir, você vai falar, não sei se é pra mim, não. Você não teve nem o trabalho de me ouvir de novo, de checar as fontes, de ter leitura. Já quando você está em uma coisa feita para isso, quem vai te ensinar Kriya Yoga? Paramahansa Yogananda. Ele não deixou gurus, ele deixou ele mesmo em forma de um curso, que você vai ler e você vai estar ali na presença dele. Você vai ter isto. Mas eu quero adorar, eu gosto de qualquer coisa. Ele deixa, inclusive, um processo. Isso aqui, tá na maioria dos centros da Self-Realization Fellowship. Então aqui os seus gurus que você vai adorar, é essa linhagem que termina em Paramahansa Yogananda, e pronto, você não precisa necessariamente de um guru. Mas se você quiser, Prabhupada disse a mesma coisa, ele deixou tudo escrito. Ele disse, alguém perguntou se ele podia ler algum livro depois, ele disse, se a pessoa, mentira, um discípulo de Prabhupada perguntou se ele podia escrever algum livro. Prabhupada disse que não, porque não precisa. Porque se a pessoa passasse a vida inteira lendo apenas o que Prabhupada havia escrito, ela já teria leitura suficiente para uma vida inteira. Porque a obra dele é muito vasta. Muito vasta. Foi feita muita coisa escrita, ele gravava muita coisa, então a gente tem acesso aos originais, então a gente também tem acesso ao próprio. Mas ainda assim, eu sei que todo mundo tem ainda essa figura do guru como aquele que vai me tirar dessa escuridão porque eu não consigo fazer sozinho. Tem gente também, né, como eu falei, são
coisas práticas, tem um professor que vai te ensinar a aprender inglês mais rapidamente, mais corretamente, sem errar uma coisa aqui ou ali, sem errar você pode ter uns erros que você acha que e falar a vida inteira, tá sempre falando errado, assim como na yoga, você pode estar fazendo alguma coisa errada porque você leu e entendeu mais ou menos, mas com o guru você talvez não errasse. Mas há um problema de que a gente vai sempre divinizar o guru, a gente vai sempre divinizá-lo, e eu vou dizer particularmente, eu tenho muito medo de guru vivo. Eu acredito que existam os Shikshagurus, os gurus que vão nos ensinar, tá? Pessoas hoje que se dedicam à função Ramakrishna, é lá que eu vou perguntar a alguém, posso me consultar, marcar uma consulta, né? Posso marcar um encontro para aconselhamento, o que é diferente. Eu não tenho que necessariamente tratar como se fosse o próprio, embora o Namastê signifique isso, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Mas a gente volta, vamos lá. Existem religiões que tiraram a necessidade do guru, tá? Vou dizer que o próprio cristianismo retirou a necessidade do guru, da mesma forma que o judaísmo também. A gente tem que pensar que a maioria das religiões já retirou esse papel de um guru central, embora todas elas tentem trazer alguém para o poder. A ideia do pastor, a ideia do padre, a ideia constante de um guru, a ideia constante de uma nova encarnação, a ideia constante de várias coisas. Se vocês não sabem, a gente fala desses gurus, eu não sei se você sabe, mas hoje a gente deve ter, que eu vou contar assim, que eu me lembro, não vou dar nome de nenhum, tá? Eu conheceria cinco pessoas que me vêm à mente, que hoje são encarnações de Deus, vivas, que você pode encontrar com elas, enfim, que provavelmente daqui a 20, 30, 40 anos vão estar sendo reverenciados como a gente reverencia Yogananda. No tempo que ele estava vivo, ele não era tão reverenciado como, a não ser pelo seu grupo. Hoje não, é uma coisa global, da mesma forma Srila Prabhupada. Então a gente tem que pensar que essa coisa de que você quer tanto algo, você pode até buscar um desses que estão vivos. Porque daqui a 30 anos, acredite, esses que estão vivos provavelmente vão ter deixado um legado que vai sobreviver e ultrapassar os que a gente tem hoje. Então pode existir esses seres iluminados, sim, pesquisar, mas eu não sou do tempo de Ramana Maharishi, mas eu não sei se eu estivesse no tempo dele, se eu iria a Arunachala, no sul da Índia, para me encontrar com ele, sabendo que ele é o próprio Deus. O mesmo Ananda Mahima, que eu acredito plenamente que seja uma encarnação da Mãe Divina, eu não sei se eu iria, entende? A nossa dúvida pessoal é muito, sabe? Mas quando a pessoa já não está mais nesse corpo, a gente tem uma facilidade um pouco maior para aceitar. A gente consegue aceitar santo, mas, quer dizer, tem gente que vai divinizar o Papa, que vai divinizar todo mundo aí numa tradição, que aí não vem o caso também, mas geralmente é problemático. Só uma história final, se eu já ouvi falar, Siddha Yoga, foi muito badalada nos anos 80, 90 ali, foi a minha primeira guru, foi uma mulher. Eu nunca havia me encontrado com ela, mas eu sentia toda aquela energia que ela passava pelos vídeos, e ela dizia que era possível receber a Shaktipat, que é o despertar da Kundalini. Gurumai Chidvilasananda. Gurumai é a última da linhagem dos Siddha Yogas, mas ela era muito... Ela era a que estaria hoje famosa. Vai dizer, por que a gente não conhece? Porque ela se reclusou, ela se pôs reclusa por causa de algo que seu guru cometeu, o guru dela, que ela o tinha também como próprio Deus.
Então, há alguns escândalos que, de novo, não é um canal de treta, não é um canal de treta, vai procurar. Então, depois desses grandes escândalos e ela ter feito parte do background, ela não sabia do que acontecia, mas ela estava parte do background, ela via alguma movimentação, então ela se fechou, imagina, e ela é uma pessoa que, não sei, né, eu vejo muita luz nela, viva, reclusa, não dá vídeo, não dá entrevista, eu tenho alguns vídeos que eu consegui salvar, que eu ainda consigo ter esse darshan com ela e aprender com o que ela deixou, mesmo ela estando uma guru viva, que deixou de ser guru, que ela teve que abandonar toda um grupo, porque por ela mesma. Tem uma longa história por aí, claro, tem muito mito por aí também, mas é mais ou menos isso, o perigo às vezes de o guru poder... Eu já tive um guru muito próximo que sofreu por causa da instituição. A instituição, por força, poder e orgulho e inveja, colocou essa pessoa para uma situação onde ela praticamente não pudesse sequer receber contatos. Também não vai dar nome para a instituição também, não. Sabe, pensa direito. Primeiro, comece com os gurus de papel. Né? Comece estudando, faça sua inscrição lá no curso de Kriya Yoga, e aprenda diretamente com o que Yogananda deixou. Compre os livros de Srila Prabhupada. Leia comentários de algum outro que você se inspirar, sei lá, Satya Sai Baba. Também sei das histórias também que se conta sobre Satya Sai Baba, mas leia antes. Muitas vezes o milagre vai estar exatamente no livro. Isso que nos diga, né, o povo do livro. Né? Tem as religiões do livro que são as mais organizadas e as que, de certa forma, se alienam não pelo livro, mas pela forma como os gurus, que aí vão receber nome de pastor, padre, qualquer outra coisa, fazem daquele mesmo livro. Se você tivesse lido, talvez você precisasse apenas tirar uma dúvida. Isso vai depender do caminho que você quer seguir. A minha experiência é que, sim, eu tenho vários gurus, porque eu estou em contato com eles o tempo todo, pela leitura, por ouvi-los. E hoje eu já não tenho mais nenhum guru vivo. O único que eu tenho, eu não tenho contato com ele por uma razão política, na verdade, de um grupo religioso que fez uma ruptura que dificulta. Então, o único que eu tenho eu não posso conversar. É estranho, pois é, a gente vê assim, mas existe tudo isso. De novo, Jimmy Mello Experience. Nada do que eu estou falando aqui vai acontecer com você. Ou não vai necessariamente acontecer com você. Você pode discordar de absolutamente tudo que eu disse. Simplesmente porque eu estou dizendo o meu ponto de vista. Isto é somente meu ponto de vista. É a minha experiência. Me conta aí, qual que foi a sua experiência com o guru? Você prefere um guru e ter ali uma aula particular com alguém inteligente e preparada para isso? Ou ter um guru vivo, dos que temos atualmente? Me conta aí. Eu disse que esse canal é para contar a minha experiência, ouvir a sua, e a gente vai trocando essa ideia. Falo com você em breve. Abraços. Namaste. Om Tat Sat.